Tem uma pergunta que ninguém faz sobre a Venezuela. Todos falam do petróleo, da ditadura, da crise, mas que ninguém pergunta é por que os Estados Unidos, o país mais poderoso da história, gasta tanta energia, tantas sanções, tanta pressão diplomática para um país de 28 milhões de pessoas com uma economia que já está em frangalhos. Tem a resposta pronta básica, pelo petróleo. Mas faz sentido? Os Estados Unidos hoje são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles não precisam do petróleo venezuelano para funcionar. Então, o que está acontecendo? Para entender, você vai precisar esquecer tudo que você já ouviu, porque a verdadeira história não começa na Venezuela. Ela começa 80 anos atrás, no convés de um navio de guerra, com dois homens que redesenharam o mundo. Imagina a cena. 14 de fevereiro de 1945, a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. O presidente americano Franklin Roosevelt já estava muito doente e se encontrou em segredo com o rei beduíno Ibn Saud, que foi fundador da Arábia Saudita. E o encontro foi a bordo do navio USS Quincy. Eles fecharam o que a história chama de Pacto do Quincy, um acordo simples e direto. Os Estados Unidos dariam proteção militar total à recém-criada monarquia saudita e a Arábia Saudita garantiria o acesso privilegiado aos Estados Unidos ao seu petróleo. Naquele momento, a moeda do mundo era o dólar americano. E o dólar tinha uma regra clara estabelecida um ano antes, em 1944, num acordo chamado de Bretton Woods. Cada dólar valeria uma quantidade fixa de ouro. O dólar, literalmente, valia ouro. Então, quando o petróleo da Arábia Saudita era vendido em dólares, fazia todo sentido. Era uma moeda sólida. Esse foi o mundo que funcionou por 25 anos. Era uma aliança de segurança por petróleo, com uma moeda estável. Até que os próprios Estados Unidos resolveram quebrar o sistema. Depois de uma incursão gigantesca sobre o Vietnã e um gasto completamente insustentável dos Estados Unidos, dia 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon apareceu na TV e anunciou algo que abalaria o mundo inteiro. A partir daquele momento, os Estados Unidos não trocariam mais dólares por ouro. Foi um calote. Foi o maior calote da história moderna. E exatamente pelos gastos, seja na Guerra do Vietnã, com programas sociais ou com a Guerra Fria, eles imprimiram tantos dólares que não tinham mais ouro suficiente para lastrear e trocar eles. E em vez de parar de gastar, eles pararam de honrar a própria promessa. Da noite para o dia, o dólar deixou de ser tão bom quanto o ouro. Ele virou um pedaço de papel, cujo valor dependia apenas da confiança no poder americano. É isso que se chama moeda fiduciária. Isso criou um problema gigantesco para a Arábia Saudita. Pensa, por que o rei Faisal, que era sucessor do Ibn Saud, aceitaria trocar o seu petróleo super valioso, um recurso físico, finito, por pedaços de papel que os Estados Unidos podiam imprimir infinitamente? Nesse momento, o Pacto de Quincy, aquela da confiança de 1945, estava em risco mortal. Não existia mais confiança. E em 1973, os sauditas mostraram o quanto eles não aceitariam a quebra do contrato. Em outubro de 1973, na Guerra do Yom Kippur, Israel foi atacado. E os Estados Unidos responderam com uma ponte aérea colossal de armas para salvar Israel. O rei Faisal da Arábia Saudita, que já tinha avisado aos americanos que o apoio a Israel era inaceitável, vê aquilo como uma traição direta, e ele tinha uma arma poderosíssima. Liderando a OPEP, ele decretou um embargo do petróleo contra os Estados Unidos e os seus aliados. O efeito foi instantâneo. O preço do petróleo quadruplicou. Nos Estados Unidos e na Europa surgiram filas gigantescas nos postos de gasolina. A economia global entrou em pânico. E pela primeira vez o mundo vê que quem controla o petróleo tem um poder real para dobrar as superpotências. Mas esse embargo foi uma arma de curto prazo. O rei Faisal queria poder de longo prazo. Ele e os Estados Unidos precisavam renegociar aquela aliança. E quem foi chamado para essa missão foi um dos estrategistas mais frios da história americana, Henry Kissinger. É nesse ponto que está o centro de tudo. Entre 1972 e 1974, Henry Kissinger e o rei Faisal se encontraram secretamente inúmeras vezes. Eles não estavam só acabando com o embargo do petróleo, mas estavam refazendo as regras da economia mundial. Todos os documentos existem e foram já desclassificados. O acordo que saiu dali foi uma manobra de genialidade geopolítica. Eles não inventaram a venda do petróleo em dólares. Isso já acontecia desde lá do Quincy. Eles fizeram algo muito mais profundo. Eles criaram um sistema de circuito fechado com duas regras de ouro. 1. Exclusividade. A Arábia Saudita venderia seu petróleo somente em dólares americanos e usaria sua influência para que toda a OPEP fizesse o mesmo.
E 2, os dólares que a Arábia Saudita recebesse pela venda do petróleo, os chamados petrodólares, seriam reinvestidos nos Estados Unidos, seja em títulos de dívida pública, seja em apenas doações. Pensa comigo na beleza desse sistema. Por exemplo, o Japão, para comprar petróleo, precisa de dólares. Para ter dólares, ele vai vender carros para os Estados Unidos. E aí a Arábia Saudita vai vender o petróleo dela para o Japão em dólares. E aí, imediatamente, quando ela receber esses dólares, ela devolve esses dólares para os Estados Unidos, comprando títulos do Tesouro ou doando para suas universidades. O dinheiro saía dos Estados Unidos para comprar o petróleo e voltava para financiar o governo americano. Era uma máquina perfeita. E assim nasceu o sistema do petrodólar. O dólar fiduciário, sem lastro em ouro, agora tinha um lastro novo. A necessidade energética de um planeta inteiro. Para ter energia, você precisava de dólares. E para ter dólares, você precisava se integrar ao sistema comercial liderado pelos Estados Unidos, vendendo todos os seus commodities nesta moeda. Mas, como todo sistema precisa se defender, aí nasceu uma lei não escrita. A lei era muito simples e se tornou clara nas décadas seguintes. Qualquer país que tentasse vender sua commodity energética principal, seja petróleo, seja gás natural, em uma moeda que não fosse o dólar, seria tratado como uma ameaça existencial aos Estados Unidos. E a história nos mostra claramente como essa lei foi aplicada. Primeiro caso, Iraque, anos 2000. Saddam Hussein, cansado das sanções, exatamente porque estava envolvido nas suas guerras, enfim, só isso já era conteúdo para um vídeo só, mas ele anuncia que vai vender o petróleo iraquiano no programa Petróleo por Alimentos da ONU em euros, não em dólares. E em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque. Saddam Hussein é capturado e enforcado. Uma das primeiras medidas da autoridade ocupante americana foi qual? Reverter a venda do petróleo iraquiano para dólar. Caso 2, Líbia, 2011. Muammar Gaddafi não só vendia o petróleo fora do sistema do dólar, como ele propunha criar um dinar de ouro africano. Uma moeda que seria novamente lastreada em ouro para o comércio do petróleo e gás dentro da África. Em 2011, o que acontece? A OTAN intervém. Gaddafi é linchado nas ruas. O projeto da moeda morre junto com ele, assim como todo o ouro some. Isso é o que acontece quando dá para invadir. Quando o país é grande demais para invadir, como o Irã, ou a Rússia, ou até a China, usa-se outra arma, o estrangulamento financeiro. Corta-os do sistema de pagamento internacional SWIFT e impõe-se sanções que congelam seus ativos do exterior. O padrão está estabelecido. E isso nos faz voltar novamente para a Venezuela. Por que a Venezuela é um caso tão especial? Porque ela cometeu, na visão dos arquitetos desse sistema, todos os crimes possíveis de uma só vez. Crime 1, os recursos. Ela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Crime 2, o desafio monetário. Sob Hugo Chávez e Nicolás Maduro, independente das reclamações que existam em relação aos seus governos, a Venezuela começou a vender seu petróleo para a China em yuan e para a Rússia em rublos. Em 2018, ela foi além e lançou o Petro, uma criptomoeda lastreada nas suas reservas petrolíferas que tentava escapar totalmente do sistema do SWIFT e do controle do dólar. E o crime 3, que é o mais inegociável, é a localização. A Venezuela está no hemisfério ocidental, na área em que a política externa americana, desde 1823, considera a esfera da sua influência exclusiva pela doutrina Monroe. Assim, com a Venezuela, os Estados Unidos aplicou esse manual na potência máxima. Sanções de estrangulamento financeiro que visavam especificamente impedir a Venezuela de refinar o seu próprio petróleo e de vendê-lo no mercado internacional por moedas que não eram o dólar. Construíram uma narrativa de Estado narcotraficante, de ditadura genocida, para poder justificar essa guerra econômica e a futura invasão. Esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela é o sintoma de um império em pânico. Pela primeira vez desde 1974, o sistema do petrodólar enfrenta rivais que não podem ser destruídos com uma invasão. E aqui entram os BRICS. Estão criando um novo banco, um novo sistema de pagamento, fecham acordos diretos em suas próprias moedas, cortando o dólar como intermediário, e o Brasil é um líder ativo nesse movimento. Nós não somos espectadores. A questão da transição energética é basilar para que tudo isso aconteça. No momento em que todo mundo deixa de depender do petróleo, a própria âncora do sistema econômico dos Estados Unidos perde força. O dólar ainda é dominante, mas a hegemonia absoluta já acabou. Agora é uma hegemonia conquistada. É um animal ferido, encurralado e perigoso. Esse ataque à Venezuela é o rugido de um leão que sabe que está prestes a cair. Então, da próxima vez que você ouvir uma notícia sobre a Venezuela, você vai saber. Não é sobre a Venezuela ter petróleo. É porque os Estados Unidos não querem perder o controle do sistema econômico mundial.